DPU, que é a Defensoria Pública da União, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o Mussolini da Moca, que atende no RG por Alexandre de Moraes, não pode atuar no julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de coação no curso do processo por pressionar ministros da Corte e autoridades brasileiras. Nas alegações finais, apresentadas ao Supremo, a defesa sustenta que Moraes seria a principal vítima das condutas atribuídas ao ex-parlamentar e, por isso, estaria impedido de julgar o caso. Seu pique pavinato@grupo.com. Segunda pauta de hoje, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que o Mussolini da Moca, que atende no RG por Alexandre de Moraes, não pode atuar no julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusado de coação no curso do processo por pressionar ministros da Corte e autoridades brasileiras. Nas alegações finais, apresentadas ao Supremo, a defesa sustenta que Moraes seria a principal vítima das condutas atribuídas ao ex-parlamentar e, por isso, estaria impedido de julgar o caso. Aspas para a DPU, sem imparcialidade, o que se tem não é julgamento, mas exercício de poder puro e simples, e poder sem legitimidade. No Estado Democrático de Direito é arbitrariedade, fecho aspas. Vale lembrar que a Defensoria Pública da União passou a representar Eduardo depois que o ex-deputado não constituiu defesa na ação aberta no STF. Bom, só um parênteses aqui. Eu acho que até a Defensoria Pública tem assistido a este programa, ouviu algum corte desse programa. Porque eu me lembro que na semana retrasada, ou passada, quando o Paulo Gonorreia, que é a cruza do Rony Cócegas com a velha da praça, depois da DST, que é o Panaca Geral do Regime, né, que é a sigla para PGE, que é abreviado Panaca Geral do Regime, em PGR, ele tinha feito as suas razões finais opinando pela condenação de Eduardo Bolsonaro. E naquele programa eu disse o seguinte, que o Paulo Gonorreia, para variar, funcionário do regime, não é, office boy de ditador, office boy de tirano, office boy de fascista, arremedo de jurista, arremedo de operador do direito, porque o Cláudio comentou aqui no começo do programa, nós somos operadores do direito. O Paulo Gonet e os ministros do STF também são operadores do direito, mas são uma espécie, uma categoria diferente de operador do direito. Nós operamos porque nós trabalhamos, nós temos operações nas quais usamos o direito como instrumento. Já o Paulo Gonet e os ministros do STF, que são patrões dele, eles são operadores do direito no sentido de que eles operam o direito em uma cirurgia de mudança de gênero. Eles pegam o direito e operam e transformam ele num gênero que não é direito. E eu já dizia aqui nas razões finais do Paulo Gonet, que o Paulo Gonet encheu papéis pagos por nós, usando internet paga por nós, usando uma equipe paga por nós, e ele que tem o seu salário pago por nós, contribuintes, com 5 quilos de bosta. Por quê? Porque se o crime é de coação no curso do processo, e se o Eduardo é acusado como um coator de autoridades judiciais, se houve uma coação e se ele foi o coator, é porque existiu uma autoridade coagida. Quem foi a autoridade coagida? Alexandre de Moraes. E no Estado Democrático de Direito, a vítima não pode julgar, porque senão é o arbítrio, é a barbárie, é a ditadura, é a indecência, é a pornografia, não é nem a dupla, mas é a tripla penetração e um rabinho virgem. Então o Paulo Gonet, que é o Bessias da tirania, é o Pincher do STF, que faz au, 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 ergue e abana o seu rabinho minúsculo,
passou batido por ele o fato de que a autoridade coagida, a vítima, é o juiz relator de um caso em que se acusa um suposto coator. E mais, e a DPU, que é a Defensoria Pública da União, está respondendo em nome do Eduardo, e respondendo muito bem, aliás, porque o Eduardo, não é que ele não apresentou defesa, é que o Eduardo não foi citado. E toda ação penal é nula sem a intimação pessoal do réu. E a intimação pessoal do réu se dá através da citação. E quando o réu ele mora em outro país, a citação acontece por meio de um instituto chamado carta rogatória. O juiz da causa pede às autoridades que cuidam da diplomacia brasileira, através do Ministério da Justiça, que as autoridades que cuidam da diplomacia do outro país no qual mora o réu sejam comunicadas, para que essas autoridades do outro país no qual mora o réu dirijam o pedido desta comunicação pessoal às autoridades judiciárias daquele país. E as autoridades judiciárias daquele país vão até o endereço do réu e o comunicam da ação. É isso que prega o direito brasileiro. E tudo que é fora do direito é a exceção do direito. E o contrário de Estado de Direito é Estado de exceção. Como Moraes é um ditador, salafrário, sem vergonha e está careca de saber, entre outras coisas, isso, ele ignorou o direito. E como ele está acostumado com um estado de exceção, porque ele é um agente instaurador do estado de exceção, eles vão citar por edital, vão publicar que ele é réu no Diário Oficial e ele que se vire. Mas a lei brasileira, o direito, que não a exceção, o direito diz que o edital, publicar que ele é réu no Diário Oficial, só pode ser a medida adotada quando se desconhece por completo o endereço do réu. E o réu, conforme disse a PGR, foi investigado pela Polícia Federal. Que bosta de investigação é essa que não sabe o endereço de uma pessoa que tem endereço fixo nos Estados Unidos? Portanto, é tudo nulo. E a Defensoria Pública da União nada mais fez do que falar a verdade. E só por conta dessa verdade, se nós tivéssemos homens no nosso Senado, homem no sentido de gente com hombridade, com orgulho, com honestidade, homens que fossem vocacionados a atender ao direito e não ao estado de exceção, e fazer cumprir a lei que é a matéria da existência dos cargos legislativos, deputinhas e senadores. Eles, só por isso, já empichariam duas pessoas nesse caso. Alexandre de Moraes. Por quê? Porque é crime de responsabilidade sancionado com impeachment o ato de um juiz julgar sabendo-se suspeito. E o juiz, que é a autoridade coagida ao julgar um crime contra o seu coator, já perfaz o tipo do crime de responsabilidade sancionado com impeachment. E também o Paulo Gonet, por ser um pincher salafrário desse estado de exceção instaurado. E por falar em Moraes, o ministro havia cobrado uma ação do governo Lula para Presta atenção, a receita, para não dar errado, você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa.
toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis. Eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.